Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma mentoria das meninas. Aqui nós convidamos um dos nossos alunos para realizar uma mentoria com nós, dando benefício para vocês de aproveitar de perto as dúvidas, para tirar dúvidas com nós mais pertinentes dentro dessa jornada, que é conseguir um mestrado, um doutorado, um estágio remunerado ou um pós-doc nos Estados Unidos com bolsa 100%. Eu sou a Sara Stofelli. No episódio de hoje eu estarei com a mentorada Fernanda Caori. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Obrigada. Deixa eu falar uma coisa. Antes de começarmos aqui, me tira uma dúvida. O que fez você tomar a decisão de entrar aqui no método PhD nos Estados Unidos? Eu tinha sempre interesse, né, em estudar fora, né, mas eu achava que era uma coisa totalmente difícil, só pagando mesmo, eu não tinha condições, assim, e aí, por um acaso, eu estava vendo no Instagram, né, um anúncio, né, e aí eu vi, né, oportunidade de mestrado e PhD com bolsa 100%, aí isso me chamou a atenção, né, e aí eu fiz a inscrição para aquele espécie de congresso que teve no YouTube, né, Sim. nos primeiros dias, assim, aí eu acompanhei todos os episódios, né, ao vivo mesmo, e aí depois eu fiquei sabendo da mentoria, né, e aí eu resolvi entrar, então, para ver se eu consigo, né, essa oportunidade, então, mas foi isso mesmo. Bacana. Qual que é o teu background, sua formação? Então, eu me formei em Relações Internacionais e eu ainda estou fazendo uma outra graduação em Letras japonês, né? Inclusive, as dúvidas, assim, que eu tenho é mais relacionado ao meu caso mais específico, assim, né? Então, as perguntas vão estar mais relacionadas com as graduações, né? E é isso, né? Então tá, para a gente começar aqui, se você puder só se apresentar, falar de onde você fala no Brasil e o que você quer conquistar, um PhD, um mestrado, em qual área e como eu posso te ajudar, e aí podemos dar início. Sim, eu sou de São Paulo, capital mesmo, né? Na verdade, eu queria um PhD mesmo, né? Eu fiquei sabendo também no programa, eu não sabia, achava que tinha que ter o mestrado primeiro, para depois o doutorado, né? Então, eu queria tentar, né, ir direto para um PhD, sim. E você já tem definido qual PhD você busca ou isso faz parte das suas perguntas aqui? Então, eu tenho interesse assim, em linhas de pesquisa mais relacionadas a estudos de cultura, assim, mais focado na parte do Japão, né? É uma coisa um pouco mais específica. E só que eu acho que dependendo de qual tema, assim, dentro, né, dessa área, assim, eu consigo talvez puxar ou um pouco para relações internacionais, em que tem uma especificação mais para a área da Ásia, do leste asiático, ou se não, para um departamento de humanidades, por exemplo, que também ofereça estudos do leste asiático, que eu cheguei a dar uma olhada em algumas universidades, assim, que tem uma coisa mais pontual. Então você tem uma pesquisa mais em mente que você gostaria de áreas relacionadas, e aí você vai procurar diversos programas que podem se encaixar com essa pesquisa. Sim, e aí até pode ser que encontre algum professor que, dependendo da especialização ou área que ele tenha, eu acho que talvez possa encontrar em departamentos diferentes, assim, ou voltado mais para área de relações internacionais, ou mais para humanidades, né? Então, Perfeito. mais. Então tá, você realmente pode aí explorar diversos programas, você pode fazer aquela busca reversa que a gente fala na mentoria, que é quando você procura artigos, né? E aí, já que você tem um interesse específico em pesquisa, e a partir daí você acha aonde que estão esses professores, né? São departamentos, não sei, de linguística, de educação, ou estão na parte de relações internacionais, tem aqueles programas com nomes diferentes, que cada universidade tem o seu nome específico, né? Às vezes em uma determinada área, história, não sei o quê, enfim, tem bastante opção aí para você explorar nessa área. Como que eu posso te ajudar especificadamente no seu caso? Então, por exemplo, considerando que ainda não tenho a certeza qual das duas áreas, né, na hora que eu for escrever o Writing Sample, né, poderá se aproximar mais, né, então, caso encontre professores de diferentes departamentos que tenham uma linha de pesquisa próxima
mas são da mesma universidade, então, por exemplo, o departamento de Relações Internacionais, outro de Humanidades, né? Aham. E aí eu entrasse em contato com esses professores de diferentes departamentos e aí, por um acaso, recebesse um feedback positivo, eu poderia, por exemplo, aplicar para esses departamentos diferentes, mesmo sendo da mesma universidade? Vamos lá, o que ocorre? Isso depende da burocracia da graduate school, que é a pós-graduação ali da universidade. Então, o que ocorre? Tem universidades que permitem você aplicar. O teu caso é assim: se você pode aplicar para mais de um programa ao mesmo tempo na mesma universidade, certo? Sim. Depende da graduate school. Se eles autorizarem, você pode e deve, faz sentido no seu caso fazer isso. Se a graduate school tiver alguma burocracia que não deixa, aí você não pode. Então, você tem que ir lá no site da Graduate School, exatamente, ver lá se tem essa informação, se está no FAQ. Se não tiver, você já manda e-mail lá para a Graduate School e já pergunta isso. Nada te impede, vamos pôr o pior caso, naquela universidade não pode. Ainda assim, vale a pena você ir para os dois lados, contatar diversos programas, 2, 3, se você achar na mesma universidade. E aí, lá no final, você vai decidir, baseado, né, naqueles critérios que a gente fala lá no método, qual deles realmente você tem mais competitividade para aplicar. Então, assim, mesmo que a resposta for negativa da Graduate School em termos de aplicar para mais de um programa, faça isso, que é importante para você se achar. Às vezes, conforme você vai trocando com o professor, você vai falar, não, realmente, esse programa faz muito mais sentido para mim. Então, é bacana que você faça isso, e aí, no final, você decide. Se aquela universidade em específico falar, não, você pode aplicar até 2 programas, 3, às vezes, você vai lá e tenta, se você tiver esses critérios no final, em 2, 3 programas da mesma universidade, nada te impede daí. Mas você vai ter que conferir programa, universidade por universidade nesse quesito aí. Ok. Eu queria saber se tem alguma média, assim, dos mentorados, assim, que já passaram por isso e conseguiram a bolsa, né? Então, no caso de pessoas, assim, que nem o meu, que só tem a graduação, né? Não tem uma especialização, um mestrado, e conseguiram uma bolsa para o PhD, né? Qual seria mais ou menos a média, assim, dessas pessoas que conseguiram a bolsa em relação ao número de e-mails, né, que eles mandaram no começo, assim, né? Para tentar. Vamos lá. Você concorda comigo aqui que é muito relativo? Você pode contratar 10 professores, 20, 30. Qual que é a diferença? O número de respostas que você vai ter. Então, assim, não importa quantos e-mails você vai mandar, o que importa é quantos serão respondidos. Sim. Por isso, lá na régua de feedbacks, o que a gente pede? Pelo menos 20 retornos de professores. Tem o caso do Antônio, que ele é da psicologia, é igual é bem parecido com o seu caso, ele já tinha uma graduação, não é da sua área, mas ele tinha uma graduação, fazia outra, e aí estava tentando esses programas, mas não tinha mestrado nem nada. E nessa época, como ele estava terminando a graduação, ele tinha TCC, ele tinha várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, ele falou assim, eu me restringi a mandar poucos e-mails. Mas o que aconteceu comigo? Todos que eu mandei foram respondidos. Você tá entendendo? Então, assim, sei lá, eu não lembro quanto ele fala no vídeo, mas se ele mandou 10 e-mails, 10 foram respondidos. Então, assim, ele teve um número bacana, apesar de poucos e-mails que ele mandou. Ele caprichou muito nos e-mails dele, isso ajudou, mas às vezes varia a universidade que você escolheu. Às vezes você dá sorte dos professores que você mandou serem mais receptivos. Então, não dá nem para generalizar uma área, generalizar alguma universidade, porque vai muito de fatores aleatórios, como às vezes os professores que você contatou não estavam viajando. Então, assim, por isso eu não posso falar para você assim, não, faz isso que vai dar certo. O que eu posso te garantir que se você fizer vai dar certo? O método. Qual que é o método? Pelo menos ter 20 respostas. Tá? Então, assim, a partir de 20 respostas, você já começa a estar num nível seguro do que você está fazendo para determinar ali o caminho que você vai seguir. Então, foca no número de respostas que você tem que obter e não no número de e-mails que você vai mandar. Okay. E isso é mesmo você tendo com mestrado ou sem mestrado, isso não importa. Porque eu já falei, não sei se você acompanhou, tem muita gente que tem mestrado, mas que acaba, não sei, não faz o mestrado bem feito, digamos assim. E dessa maneira dá muito mais trabalho para ela corrigir a questão de ter mestrado, né, do que quem não tem. Então, assim, o mestrado ele pode ser muito bom? Pode, se você realmente teve resultados no teu mestrado. Você publicou, você tem uma carta de recomendação boa, as tuas notas foram boas. Então, assim, aí tudo ajuda, né, a questão de ter mestrado. Agora, no teu caso, se você não tem mestrado, mas você construir tudo certinho do método, não faz diferença que você não tem mestrado, tá?
Não se preocupa com isso daí, não. Leva agora para frente, baseado no número de feedbacks que você precisa ter para conseguir fazer ali a régua de feedbacks e depois montar a sua carteira de aplicações. Ok. E aí, entrando mais na parte do GPA, né? Como eu me formei já tenho uma graduação, né? E aí estou terminando essa. Aí, por exemplo, tem alguns sites que, né, vocês mostraram, né, nos vídeos, assim, né? E mostra para colocar o GPA, né? A nota. Quando normalmente pede é da graduação, né? E aí, nesse caso, eu colocaria da graduação a mais recente, que eu vou me formar ainda, ou o GPA que seria da graduação que eu teria uma nota melhor, ou então da universidade que teria mais a ver com a linha de pesquisa que eu vou entrar. Vamos lá. É um GPA para cada formação, certo? Então, não importa se você tem 2 graduações, 3, se você tem mestrado, tem uma pós, tem uma especialização. Cada uma das suas formações terá um GPA. Sim. Então, no teu caso, você vai, quando você for na sua aplicação, no teu formulário lá, colocar, você vai ter que entrar que você já tem uma graduação. Quando você entrar essa graduação, você já vai entrar o teu GPA dela. Quando você for colocar essa segunda graduação, você vai entrar o GPA da sua segunda graduação. No CV, no teu currículo, a mesma coisa. Lá nos nossos modelos de currículo, o que a gente fala? Se o teu GPA é bom, coloca. Aí, o que a gente fala lá? Inclusive, assim, não adianta se um for muito ruim e o outro for bom, é melhor nem pôr, porque se pôr de um, tem que pôr dos dois, senão fica estranho, né? Porque uma formação lá tá com o GPA e outra não. No caso, como você ainda não terminou, e se você fizer você se forma esse ano? Então, na verdade, uma das outras dúvidas era isso, né? Que se, por exemplo, eu teria que já me formar esse ano, ou, por exemplo, eu posso estender até o primeiro semestre do ano que vem, né? Mas aí eu queria saber se, no caso, eu teria então que já me formar esse ano, ou se teria algum problema se eu quiser estender um pouquinho e terminar só no primeiro semestre do ano que vem. Tá, você pode se inscrever sim esse ano, mesmo sem ter concluído. Qual é a regra? O FOL começa em agosto, certo? Uhum. Para você se matricular, você já precisa ter terminado, ou seja, um mestrado, ou, no teu caso, uma segunda graduação. Ou se fosse a primeira graduação, a mesma coisa. Então, o que acontece? Até julho do ano que vem, você tem que ter se formado, defendido, tudo. Tem que estar 100% quitada com a universidade. Então, o teu prazo é até julho. Claro que se você conseguir adiantar ali para maio, é o ideal. Que depois você vai ter um pouco de burocracia, de querer acelerar as coisas e tudo mais. Então, assim, mas fazendo ali até junho, julho, tá tranquilo. Porque para se inscrever, você não precisa, você vai ver lá no material, se você não chegou nessa parte ainda, dos históricos escolares, que no caso de quem não se formou ainda, você pede uma declaração lá no coordenador, Sim. A gente explica como é que tem que ser essa declaração, você faz uma declaração dessa, que vai substituir, no caso, o seu diploma ou certificado de conclusão, que você ainda não vai ter. Você coloca lá o histórico incompleto, GPA acumulativo, até aquele momento que você vai ter inscrição, às vezes você vai fazer matéria ainda no que vem, né? Então, você vai com o acumulativo até lá. Você faz tudo padrão esse ano. O que acontece? Sendo aprovado no ano que vem, que as respostas saem de janeiro até maio, agora ainda pode ter resposta saindo, a partir de junho, julho, a universidade vai falar, Fernanda, você precisa mandar aqui pra gente certinho, pra gente poder emitir o teu I-20, né, o formulário pra você tirar o visto. Então, quanto mais você atrasar, mais você atrasa a tua ida, primeiro, a tua retirada do visto e tirar o visto. Segundo, a tua ida aos Estados Unidos. Mas isso, muita gente acha que, meu Deus, eu preciso de 3, 4 meses para fazer tudo isso. Não, assim, dá para fazer em um mês. Eu, inclusive, tirei o meu visto em julho, tá? Então, assim, em julho que eu peguei o meu formulário, em julho que eu tirei o meu visto, só que eu acabei perdendo a semana de orientação, que é sempre uma semana antes de começar as aulas. Isso é ruim, você fica um pouco perdido e tal. Então, o recomendado é você ir pelo menos uma semana antes de começar as aulas. Geralmente, depende, né? A gente chegou a ver mentorados que vão ter aula começo de outubro. Mas qual que é o padrão do FOL? Última semana de agosto. Então, vamos supor que você está dentro do padrão. Última semana de agosto. O ideal é ir uma semana antes. Então, se você consegue fazer tudo até junho, é o ideal. Mas você pode deixar tudo isso para o ano que vem, tá? Então, pode aplicar, fica tranquila. E usa um GPA para cada uma das tuas formações.
e como você não vai ter ele 100% até o final do ano, você usa o acumulativo até esse momento. Ah, tá. Não era só minha dúvida, porque eu sei que eles pedem o GPA de todas as formações, né? E aí era só minha dúvida se tinha algum caso, assim, de aplicação que na hora que ele pede só um, né? E aí eles só vão ver os outros GPAs conforme os outros documentos que você vai submetendo, né? Então, e aí, ou senão eles Não, vai simplesmente... ser visto tudo ao mesmo tempo, tá? Se você olhar lá e ver, por exemplo, GPA mínimo, né? O que ocorre? Tem universidades que são mais específicas. Elas falam lá, se você tiver um GPA acima de 3, seja a nível, eles usam level, né? Seja undergraduate ou graduate level, ou seja, graduação ou pós-graduação. Acima de 3, está valendo. Como a gente fala no material lá, às vezes eles só falam assim, tem que ter o GPA acima de 3 e tudo mais. Tem aquelas flexibilidades que a gente comenta lá no material. No teu caso, o que ocorre? Você tendo uma dessas graduações com GPA bom, você já fica elegível dentro do que a Graduate School exige para aquelas que exigem, né? Tem as que não exigem nada, que você pode aplicar com qualquer GPA, e tem as que têm um nível. Se uma das tuas graduações já bateu o GPA que eles pedem, você está dentro, entendeu? Eles vão olhar os dois? Vão, tá? Então, não importa que você tenha um GPA super bom na tua primeira formação, que é Relações Internacionais, agora você está fazendo uma segunda graduação, que é mais recente, inclusive, então também vai ser olhado. É importante que você pense nisso, principalmente que você ainda está na graduação. Se o teu GPA é fraco, você vai usar aquelas estratégias que a gente usa para amenizar esse ponto fraco e foca no resto que você tem de bom. Aí no caso do CV mesmo, que você falou que se for interessante eu colocar o GPA, aí eu colocaria das duas. Eu também coloco, então, qual foi o método que eu utilizei para calcular, para fazer a conversão, ou só... Não, no currículo não. No currículo você não coloca nada. Não coloca nada que eu digo de metodologia. Sim, Só que assim, seja consistente. Se você usar um método para um, usa para o outro também. Sim. Uhum. Se os dois forem bons, você coloca lá, tá? Os dois, ou não coloca nenhum. Sim. Aí seria qual a estratégia de qual método favorecer melhor a nota. Isso, exatamente. Exato. Você só se preocupa com os critérios que a gente fala de decisão final lá na application. Então, se você for aplicar para alguma que pede o ES, você vai ter que ser consistente com isso, que a gente comenta e tudo mais. Para o currículo, coloca lá, usa o método que te favorecer, coloca no currículo. É uma parte ainda informal quando você está contratando os professores. Lá para o final, você vai olhar as regras de cada universidade que você decidir aplicar. Não adianta nem você ficar fazendo isso agora, porque às vezes você olha 50 universidades, você que vai olhar vários programas na mesma. Lá no final, quando você montar a tua carteira de aplicações e tiver mais enxuto, eu tenho 10, 15 programas, 20, às vezes, você que é de 2 áreas, quer aplicar para 2 áreas, aí você começa a olhar realmente, essa universidade fala isso, e aí você decide qual metodologia você vai colocar o GPA para cada universidade baseado no que eles falam. Sim. Uhum. E aí, assim, caso eu entre em contato com o professor, né, e aí eu vi em uma das facs que tinha, né, e perguntaram, o professor, ele falou que faz parte do comitê, e aí não pode avaliar o SOP e o CV, né, e, por exemplo, se eu acabar encontrando esse caso, né, teria algum problema de eu perguntar para esse mesmo professor, então, se ele poderia indicar outros professores do departamento para eu entrar em contato e possivelmente mostrar o CV, essas coisas assim? Ou seria melhor não mencionar para esse professor e meio que ir por conta e procurar outros professores do departamento? Exatamente. Veja bem, quando você está contratando um professor, qual que é o objetivo? O objetivo que você tem que transparecer para ele, que você está interessado na pesquisa dele. Sim. A partir do momento que ele acaba sendo um pouco frio, porque ele é do comitê, e depende, tem professores que são do comitê que são abertos, tem professores do comitê que não são, então isso é relativo. Mas a partir do momento que o professor é mais fechado e não te dá muita abertura, você usa as estratégias que a gente fala lá, de quando você é respondido, como tentar tirar um pouquinho mais. Se você tentou fazer o que deu e não dá mais, e você, por exemplo, sugere dele te falar outros professores para te ajudar com isso, ele vai falar, mas então ela me contatou não porque ela está realmente interessada na pesquisa, mas, né, porque ela queria a minha ajudinha ali e tal. Então, não, jamais faça isso. O teu foco vai ser sempre assim, eu quero trabalhar com esse professor, porque eu admiro o trabalho dele, porque a pesquisa dele realmente te interessa. E você que já tem algo que você está interessada, isso flui até com mais facilidade.
porque não é algo que você precisa olhar várias linhas até ver realmente, eu acho que talvez aqui ali. Você já tem uma tendência em algum lugar. Então, você vai ver que quando você começar a ler, realmente você vai achar trabalhos que você vai falar, cara, que bacana, queria fazer isso. E você vai conseguir passar isso para o seu e-mail. E passando isso, você vai encontrar professores que vão ser abertos. Então, não foque em querer extrair tudo que um professor pode te dar em termos da aplicação. Os que derem, maravilha. O que ocorre? Isso aí é algo, vamos dizer que é como se fosse um bônus. Se o professor levar por esse lado, maravilha, aproveita disso. Se ele não for para esse lado, você não precisa disso. Entendeu? Então, não foca, não fica desesperado assim, meu Deus, mas eu estou contatando os professores, nenhum está pedindo para olhar o meu SOP, nenhum me deu essa chance. Não foca nisso, que aí você vai... Você tá se confundindo com a finalidade do e-mail, tá? E isso pode acabar te prejudicando em vez de te ajudar. Acho que, por enquanto, foram mais essas dúvidas que surgiram, né? Até esse momento. Eu imagino que para você o TOEFL não seja uma barreira, tô certa? Eu tô me organizando direitinho. Eu fiz já a inscrição, mas por enquanto eu não tenho uma dúvida muito específica com relação à prova do TOEFL, essas coisas assim. Então tá, foca aí. A tua área é importante ter uma nota melhor, né? No TOEFL, principalmente se você às vezes for para o caminho de comunicação, educação. Não sei se você já chegou a olhar a base de nota de TOEFL dos programas que você quer aplicar. Já olhou os requerimentos? Como que tá a média? Acho que um deles era mínimo de... 80, 90, 100? Eu acho que era acho que falava de geral, que era, acho que mínimo 80, mas melhor a partir de 90. Outros falavam, acho que o mínimo para cada sessão, né, já direto. Tá. Então tá, segue forte aí nesse cronograma do TOEFL. Conselho final que eu daria para você. Foca realmente em achar professores que façam aquilo que você tem essa tendência de querer pesquisar. Quanto mais específica você for em relação a essa pesquisa, você fala que quer estudar essa parte que tem a ver com a língua japonesa, né, que você faz letras. Então, assim, você com essas características, mostrando por que você está interessado, o que você gostaria de fazer com qualidade, vai chamar muita atenção de um professor. Você tem bastante programas para explorar. Então, assim, se anima nessa hora de achar programas e professores, porque é ali que você vai conseguir ter o teu diferencial, tá? Ok. Então tá, Fernanda, muito obrigada pela sua participação e a gente se vê lá no método quando você precisar da gente. Sim, eu que agradeço. Obrigada, até mais. Até mais.